Você sabia que a palavra de Deus não falha? Ele não muda de ideia, não engana e não esquece o que prometeu. Por isso, a Bíblia é um livro histórico, cheio de vida e poder. Todos os domingos na Catedral Universal, a Palavra de Deus é exaltada e traz a todos que participam da concentração de fé e milagres fundamentos que farão com que as lutas pelas quais passamos e as dificuldades que todos nós enfrentamos não nos derrubem. Antes de chegar na igreja, era uma vida muito sofrida, por conta do meu pai ser alcoólatra, né? Então ele batia muito na minha mãe, então isso encadeou um ódio muito grande pelo meu pai, né? A minha mãe, ela teve que acabar entregando as filhas mais velhas, né, para famílias. Nessa família foi muito sofrido, porque foi um trabalho escravo. Eu tinha apenas 8 anos e já estava fazendo trabalho de adulto, né? Ali, com 13 anos eu saí dali e aí eu encontrei na bebida uma forma de amenizar, né, todo esse sofrimento, essa tristeza. Então, eu virei uma alcoólatra a partir de 14 anos, já era alcoólatra. Com o tempo, mais tarde, a minha mãe veio a conhecer a igreja, né? E no outro dia ela conversou comigo, né? Falou assim, olha, você vai ter que ir para a igreja, fazer uma corrente de libertação, né? Para que você, senão coisa muito pior vai acontecer com você. Eu teria que buscar o encontro com Deus, né? Sem o encontro com Deus, eu não teria como, né? Eu ia permanecer na igreja, mas nada ia mudar. Eu falei com Deus, fui sincera com Deus e falei, se o Senhor não vier sobre mim, eu não vou ter vida, não adianta, não tem outra forma, né? Então eu vou ficar aqui até que o Senhor venha até mim. E aí foi momentos assim muito, muito fortes, sabe? Porque eu fiquei ali buscando a Deus e orando, né, e glorificando a Deus e lembrando, né, do que eu era antes e como eu já estava, né, antes mesmo de ter encontro com Deus. E foi naquele dia que o Espírito Santo veio sobre a minha vida e foi realmente um dia inesquecível. Se a palavra realmente estiver no nosso interior, alicerçada dentro de nós, ela será o nosso escape em todas as situações. Eu cheguei com uma depressão profunda, tomando vários tipos de remédios, remédio para dormir, remédio para acordar. Fiquei 15 dias fora de casa, não conseguia entrar em casa, com pânico total. Aperto no coração, aperto no peito, tristeza profunda, um caos total. É a pior coisa do mundo que eu já presenciei. Fui para a Igreja Universal, procurei os pastores, tomei a água dos milagres. Hoje eu estou curado completamente, não tomo remédio, chego em casa com prazer, durmo bem, só acordo para orar, estou tranquilo, graças a Deus. Venha buscar a sabedoria de Deus para todas as áreas de sua vida. Te esperamos neste próximo domingo na Catedral Universal, às 9h30 da manhã. Não esqueça, traga uma garrafa com água para ser consagrada e veja o impossível se tornar realidade. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Olá, está no ar o seu programa Não Desista. E o Não Desista está aqui para mostrar para você que através da fé é possível sim você vencer. Desde já, você tem aí à sua disposição o nosso serviço SOS Espiritual gratuito, você não paga nada. O SOS Universal através do 3216 6162. O DDD é o 48. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, esse número é o número de WhatsApp, áudio, texto, se preferir, você pode também ligar. Nós temos pastores que estão apostos nesse momento, prontos para orientar você, te ouvir, te orientar e orar por você. Você que não tem tido paz, você que a vida tem sido um verdadeiro desafio para você. Os problemas têm se acumulado, têm tirado a sua paz, têm tirado a sua tranquilidade, têm feito você se desesperar. Às vezes você diz assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? A primeira coisa que você pode fazer é pegar o celular e entrar em contato com a nossa central de atendimentos, conversar com o pastor, desabafar, receber a orientação que você necessita para mudar essa história. Você vai agora acompanhar a história desse casal. O Alex e a sua esposa relatam como era a vida deles antes de terem um encontro real e verdadeiro com Deus e como estão suas vidas hoje. Seu Alex, Dona Rose, como é que vocês chegaram
a concentração de Fé em Milagres? Cheguei numa situação muito difícil, pastor, na igreja. Era uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa que só pensava em mim mesmo, né? E nessa situação a gente também se casou muito novo, a gente tinha 20 anos, 19 para 20 anos, então a gente não tinha muito entendimento de como era a vida a dois e essa situação foi ficando difícil, porque eu era uma pessoa que estava casada com ela, mas vivia uma vida de solteiro, só queria fazer as minhas vontades, e isso foi trazendo muito sofrimento para ela, para mim também, só que eu não entendia, achava que aquilo era normal. Então a gente teve problema financeiro, a gente teve problema de saúde com o nosso filho, eu cheguei na igreja numa situação muito difícil, muito triste, né? Eu achava que não, eu tinha um problema com vício na bebida, né? Por conta disso eu bebia e achava que não era nada, era normal. Então, quando eu cheguei, na época que eu cheguei na igreja, a gente vivia situações difíceis e não sabia como lidar com isso. Eu não sabia. Até que eu recebi um convite para vir à reunião, para participar, para assistir. E eu vim querendo mudança. Eu queria mudar, eu não queria viver mais aquilo ali que eu estava vivendo. Até porque eu me lembro que toda vida que acontecia uma situação difícil, principalmente comigo e com ela, quando eu atingia ela, com a bebida ou com palavras, né? Ou até mesmo em casa. Eu me lembro que quando eu estava fora de casa, eu queria ir para casa, mas quando eu estava em casa, eu não queria ficar em casa. Então essa situação foi uma situação que foi crescendo dia a dia. A gente tentava fazer do nosso jeito, mas não dava certo. A gente programava uma viagem ou fazia qualquer coisa, né? Eu lembro que a gente ficava também muitas vezes sem se falar dentro da própria casa, eu e minha esposa. Então foi assim que eu cheguei na igreja. Como que a senhora era? Eu era orgulhosa também. Eu tinha um coração de pedra, né? Eu queria chamar a atenção dele de formas erradas. Aí eu queria brigar, aí eu arrumava as coisas, se ele chegasse em casa, se entrasse dentro de casa com tênis, já era, o barraco já tinha fechado, né? E eu era bem dificilzinha, assim, xingava ele, aí a gente brigava, aí não tinha dinheiro, aí tinha a dificuldade financeira, aí tinha filho, aí ele queria sair. Aí quando ele estava dentro de casa, eu não queria que ele ficasse dentro de casa, eu queria que ele saísse. Mas quando ele estava longe, eu queria que ele voltasse para casa. Então a gente vivia num pé de guerra. E aí? Aí você chegou, conheceu a concentração, começou o processo de libertação. O que aconteceu? Então, pastor, eu queria ajuda, eu queria mudança. Então tudo que eu vim aqui buscar, eu confiei, eu vim com sinceridade, eu busquei obedecer aquilo ali que era falado, que era a palavra de Deus, que o pastor que está ali no altar falava a palavra de Deus, e eu comecei a praticar aquilo ali, eu comecei a ver mudança em mim mesmo, no meu comportamento, na minha maneira de ver as coisas, de ver a minha família, de ver a minha esposa. Isso começou a mudar aos poucos em mim. Eu comecei a perceber que as coisas estavam ficando diferentes. Não era o que eu queria ainda, mas as coisas estavam mudando. Eu comecei a tratar ela melhor. Essa reação de tratar ela melhor foi ao contrário com ela, porque quando eu comecei a mudar, ela começou a me tratar mal em casa. Ela nunca me xingou em casa, ela começou a me xingar. Ela começou a me tratar mal, mas eu entendi aquilo ali. Eu já tinha absorvido a palavra e eu entendi o que estava acontecendo. Mas eu não desisti, pastor. Eu fui até o fim. Perseverei. Eu me lembro que nessa época teve um momento que o pastor fez um convite para as pessoas participar do jejum de Daniel. Eu me lancei nesse propósito do jejum de Daniel. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a orar de madrugada. Tudo aquilo que eu vivia durante o dia, de humilhação, de ela me xingar, tudo, eu não falava nada com ela, pastor, mas de madrugada eu orava. Eu chorava diante de Deus. Eu pedia para Ele, Deus me dá força para sair dessa situação, mas eu entendia que o propósito de Deus na minha vida era mudar eu por dentro primeiro. Quando houvesse essa mudança, eu conseguiria ajudar ela. E eu fui atrás dessa mudança, com toda a minha força, pastor. Eu fui atrás, eu busquei com toda a minha força. E foi indo aos poucos, eu fui me alimentando, fui entendendo qual era o propósito de Deus, até o dia que eu tive o meu encontro com Deus. E foi glorioso. Porque daí a primeira coisa que
foi automático dentro de mim, foi paz. Poxa, Alex, você está numa guerra danada aí, mas eu estava em paz. Eu tinha certeza que Deus estava ali comigo, certeza absoluta. E aí sim, aí eu consegui interceder por ela. E foi aos poucos, né, com ela também, mas graças a Deus, pastor, a minha família é uma família abençoada, minha esposa é uma mulher de Deus. Eu tive o maior tesouro que um ser humano pode ter, que é o batismo com o Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Logo depois também veio também a vontade muito grande do amor ao próximo, às pessoas, de buscar, de ajudar na igreja. O pastor que estava lá na época nos orientando percebeu isso também. Então, a mudança do Alex antes, do Alex depois, com certeza foi o batismo do Espírito Santo. Como é que está o casamento hoje? Hoje está uma bênção, né? Hoje só nós dois é o suficiente. Antes precisava estar nós dois e mais um montão de gente para ele se sentir bem. Hoje só nós dois é o suficiente, graças a Deus. Você percebeu primeiro a mudança nele e depois veio o desejo também de se entregar? Sim, eu vim por conta dele, né? Eu vi que ele mudou. Então eu também queria essa mudança. E eu vim buscando, só que eu era bem orgulhosa. Mas quando eu me entreguei diante do altar, foi o suficiente. Eu tive meu encontro com Deus, então foi glorioso. Tudo mudou eu por dentro e automaticamente as coisas por fora, né? Seu Alex, dona Rose, o que vocês têm a dizer para essas pessoas que estão passando por aquilo que vocês um dia enfrentaram e querem ajuda também? Pastor, a primeira coisa que eu falo para essa pessoa que está me ouvindo é: você tem que querer essa ajuda, você tem que vir buscar essa ajuda. Deus, mais do que ninguém, Ele quer te ajudar. Eu vivia aí fora, eu buscava em várias coisas essa mudança, mas o dia que eu dei o primeiro passo, que foi essa atitude de fé, porque é uma atitude de fé você vir à igreja, para buscar essa ajuda, é o suficiente. É só isso que Deus quer. Venha buscar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Tem jeito, dona Rose? Tem sim. Vem em prova para ver. Vai ter mudança de dentro para fora, que é só com o Espírito Santo que a gente consegue. Todos os domingos, pessoas de diversos lugares se encontram na Concentração de Fé e Milagres, que acontece às 9h30 da manhã na Catedral Universal, com o propósito de se encher do Espírito Santo e se manter forte para uma nova semana. Quem participa desta reunião acompanha o clamor dos 7 pastores. Uma oração poderosa, capaz de transformar qualquer área de sua vida. Meu Deus, venha curar essa alma, venha arrancar esse fardo, esse peso que essa pessoa está enfrentando. Então, meu Deus, nós determinamos que as portas se abram para essa empresa, meu Deus, se abram para esse trabalhador. Determinamos, meu Deus, que na vida de todos que aqui se encontram haja essa paz, haja essa alegria, essa felicidade. Você tem algum problema que acredita não ter mais solução? Acha que não existe uma forma de ser feliz realmente? Não perca mais tempo parado. Já estamos na metade do ano e você precisa tomar uma atitude diferente. Esteja conosco neste próximo domingo. Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro, Florianópolis. Você percebeu a mudança de vida no Alex? Porque ele mudou. Ele afetou a vida da esposa de uma forma positiva, ele a influenciou. Ela veio por conta da mudança que viu nele. E normalmente é assim. Primeiro, um tem que sair, alguém da família tem que buscar. E quando essa pessoa tem o seu encontro com Deus e muda para valer, todos os familiares começam a notar essa mudança. E aí vai vindo um por um. Hoje, toda a casa do Alex serve a Deus. É uma família abençoada, eles têm filhos abençoados, o casamento restaurado, e isso está a seu alcance também. Aliás, todos os domingos nós realizamos as 7 orações, e uma dessas 7 orações é em favor dos casais. Se você não vive bem com seu esposo, com a sua esposa, vocês têm problemas, vocês brigam, falta paz entre vocês, sobra ofensas,
não é verdade? Então, por que não buscar? Ah, mas ele não quer, então vem você. Aí ele diz assim, não, ela é que não quer, faça como o Alex, ele veio. E no início ela não queria, ela não gostou que ele estava frequentando a Universal, mas ele veio mesmo assim. E a mudança foi acontecendo. E essa mudança vai acontecer também na sua casa, na sua família. Todos os domingos nós temos o encontro das famílias. Nessa reunião que você vê aí no Plasma, a concentração de fé e milagres, onde milhares de pessoas se reúnem a fim de buscar em Deus a paz para o lar, a direção para uma semana abençoada através da palavra de Deus, a oração, a busca ao Espírito Santo, fortalecimento espiritual. Trazem a garrafa com água, nós colocamos a gotinha do milagre, ministramos pela saúde. São 7 ministrações que vão da saúde à sua vida espiritual. É uma reunião completa, é um encontro das famílias. Aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, às 9h30 da manhã em ponto. Nós temos estacionamento e creche gratuitos para todos. Se você vier de ônibus, todas as linhas que passam na Avenida Mauro Ramos param na porta da Catedral, tá certo? Domingo agora, dia 28 de maio, será a festa de Pentecostes e um domingo muito especial, que ao longo dessa semana estaremos falando a respeito, o domingo do Lembra-te de onde caístes. Falaremos mais a respeito disso ao longo da programação. Agora eu quero que você acompanhe a história da Patrícia, que chegou na Igreja Universal muito machucada, muito triste, muito ferida espiritualmente e emocionalmente falando. E o Senhor Jesus a curou, o Senhor Jesus restaurou a alma da Patrícia. Vamos lá. Meu nome é Patrícia Orsini, tenho 25 anos. Meu sofrimento começou após um abuso, com 8 para 9 anos de idade, onde me trouxe muitos complexos de inferioridade. Eu tinha medo de andar na rua e ficava no meu quarto. Desde muito pequena, já me passava na minha cabeça para mim se matar, que a minha família não me valorizava, eles não gostavam de mim, até que na minha adolescência mesmo, nenhum relacionamento meu dava certo. Eu ficava com outro, quando não, eu descobria que ele estava ficando com outra menina, então era bem uma frustração, já de um abuso e também sobre a vida sentimental. Durante 16 anos eu fiquei na igreja, onde eu ia assistir às reuniões, era fiel no dízimo, na oferta, mas a minha vida não mudava. Não mudava por conta de uma decisão, né? Eu tinha que me entregar, mas essa entrega eu não conseguia porque as coisas do mundo me chamavam mais atenção do que as coisas do Senhor Jesus. E eu tinha muito medo de morrer, porque tudo que eu fazia de errado, eu via as pessoas na sexta-feira, eu ouvia no domingo, na quarta-feira, mas é como se aquela palavra tivesse uma barreira, uma muralha, né? Ela não entrava dentro de mim. Eu ouvia, mas não conseguia praticar. Foi quando eu tentei me jogar da janela mesmo. Eu também tive depressão, e a depressão ela tem uma raiz. Ela nunca começa de um dia para a noite. E a minha depressão mesmo, ela começou por conta daquele abuso, né, que me trouxe muitos complexos. Eu olhava as pessoas e eu me diminuía. Na escola mesmo, eu ficava sozinha porque eu pensava assim, eu não sou igual a essas pessoas. Elas não vão me dar atenção. As 2 primeiras vezes, né, eu me inclinei para a janela que era alto do quarto e na hora que eu ia me jogar, me veio uma voz assim muito forte, entra, não faz isso. Eu olhei pro céu e falei assim, de onde que tá vindo essa voz, né? E eu tentei de novo. Então aquela voz veio mais forte, entra. Não faz isso. Aí eu entrei e fui pra cozinha. Nisso que eu fui pra cozinha, eu peguei a faca pra cortar os meus pulsos. Eu não cheguei a cortar, mas essa voz veio de novo mais forte. Não faz isso. E aí eu falei, meu Deus, quem tá falando comigo, né? Hoje eu entendo que era o Senhor Jesus, né? Zelando pela minha salvação. Foi quando eu comecei a assistir as reuniões de domingo, 18 horas. Na época era o Apocalipse, né? Que o Bispo Macedo fazia. E ele falava da alma. Falava muito forte do inferno. E eu sabia que se eu morresse, literalmente eu ia pra lá. Então aquilo foi entrando dentro de mim. Eu fui caindo da minha necessidade de alcançar minha salvação. Eu tinha pavor mesmo de morrer e ir pro inferno. Então aquelas palavras foram entrando. Quando ele lia o Apocalipse, cada passagem que ele falava, cada coisa que ele lia na Bíblia, aquilo entrando dentro de mim. Foi quando eu falei, eu preciso. Eu necessito me libertar, eu necessito me entregar de fato para o Senhor Jesus. Eu decidi me batizar nas águas, porque eu sabia que eu tinha que dar aquele passo, né? Eu desci naquele batistério e a minha vida toda ficou lá. Falei, meu Deus, a partir de hoje eu sou uma nova Patrícia. Eu sempre ouvi falar do batismo com o Espírito Santo, mas eu não conhecia.
né? E foi numa reunião, numa vigília, na verdade, né? O bispo chamou na frente e ele falou assim: você que não conhece a Deus, você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. E ali eu entreguei tudo para Deus. Eu falei para Deus que eu tinha mágoa, que eu tinha inveja, que eu tinha raiva das pessoas, que eu não dormia à noite. Falei para Deus absolutamente tudo. E ali na hora, naquele momento, Ele entrou dentro de mim. A paz que eu não tinha, eu tive. Algo que não existia dentro de mim. Então, naquele dia que eu tive meu encontro com o Senhor Jesus, dentro de mim foi uma transformação. Os meus pensamentos primeiro mudou, para depois o interior se transformar. Eu fui vendo os frutos, né? E assim, mudou dentro de mim. Eu já não era mais aquela Patrícia que ficava sozinha, aquela Patrícia que respondia os meus pais, que batia de frente com os meus pais. No meu convívio com as pessoas, eu já tinha diálogo, coisa que antigamente eu não tinha. Algo dentro, a paz que existe dentro de mim. Hoje minha mãe fala pra mim: o mundo pode acabar na sua cabeça que você tá dormindo, porque de verdade, hoje eu consigo dormir, hoje eu tenho paz, hoje eu amo o meu próximo, né? O meu maior desejo hoje é que as pessoas recebam o que eu recebi, que elas conheçam o Deus que eu conheci, porque eu sei que hoje, se eu passar por lutas que a gente passa, por desertos, por dificuldade, eu vou vencer. Muitos desistem porque não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus. Hoje eu olho para trás e falo: meu Deus, eu perdi muito tempo. Eu podia ter me convertido antes, eu podia ter me entregado antes, porque Deus, Ele queria me usar e eu me limitei naquele tempo que eu perdi. Hoje eu olho para frente. Hoje eu sei que eu tenho um foco. O primeiro foco é a salvação, né? E o foco principal, além da salvação, é ganhar almas. O Espírito Santo hoje para mim ele é tudo, né? Eu falo que ele é o amado da minha alma, porque quando a gente conhece verdadeiramente o Senhor Jesus, que o Espírito de Deus entra dentro da gente, a gente não precisa de nada. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. O dia de Pentecostes marcou o cumprimento da maior promessa que Jesus fez a todos que viessem a crer em sua palavra: o batismo com o Espírito Santo. Este é o selo indispensável para se chegar até o fim da caminhada da fé e assim alcançar a salvação. Mas este grande momento não é fruto do acaso, como foi no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo é precedida de preparação e dedicação para esta que é a maior experiência que uma pessoa pode ter. Um profundo esclarecimento sobre os passos para receber o Espírito Santo em todos os templos da Universal. Rodrigo, o que as reuniões de quarta-feira têm te ajudado? Tem me ajudado muito em relação ao fortalecimento espiritual, né? A gente enfrenta muitas lutas no dia a dia, né? Então as reuniões de quarta-feiras têm sido um alimento para a gente, né? Onde a gente sai daqui fortalecido, preparado para os problemas diários, né? Que a gente enfrenta todos os dias, né? Como foi que você chegou nessas reuniões de quarta-feira? Então, eu era uma pessoa tinha muitos complexos, né? De inferioridade, não me aceitava, eu era muito agressivo também. E depois que eu comecei a frequentar as reuniões da busca do Espírito Santo, né? A gente recebeu o Espírito Santo e hoje a gente é uma pessoa totalmente transformada, né? Eu me aceito, eu tenho paz, eu tenho alegria. E hoje a gente consegue ter paz dentro da gente, né? Você pode dizer que você é feliz? Eu sou feliz, hoje eu sou feliz, não era, né? Eu não era feliz. No meu próprio semblante, antes de eu chegar nas reuniões de quarta-feira, a pessoa já conseguia ver a tristeza. Tinha um semblante carregado, né? E hoje não, hoje a gente é feliz. O que você tem a dizer para essa pessoa que está passando pelo mesmo que você passou um dia? Então, eu faço um convite para essa pessoa, né, independente do que ela já ouviu, e de repente ela até ouve na própria mente dela que para ela não tem jeito, né? Que ela sai de casa e deu uma chance para ela mesma, participando dessa reunião de quarta-feira. Eu tenho certeza que ela vai sair daqui transformada, independente da situação que ela se encontra.
ela vai chegar aqui, vai ouvir uma palavra e vai sair daqui fortalecida. Vale a pena? Vale a pena, com certeza. E você poderá ter essa experiência com Deus, a mesma que a Patrícia teve, que o Sr. Alex teve, a sua esposa, e milhares de pessoas têm tido. Agora é necessário que você dê o passo de fé. Sabe, esse programa existe para mostrar para você que Deus está de braços abertos, só esperando uma atitude da sua parte, esperando que você saia de onde você está e venha, participe. As portas estão abertas. Custa nada, você não vai pagar absolutamente nada, nem estacionamento você vai pagar, é gratuito, sabia disso? Creche para as crianças, também você não paga. Nesta noite de quarta-feira você terá a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Às 7h em ponto, para você que está em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, aqui no centro. Nós estaremos vivendo mais uma semana da jornada ao Pentecostes. Cada quarta-feira, Deus tem falado de forma profunda, Ele tem se revelado por meio da sua palavra e Ele quer fazer o mesmo a você. Seja você católico, evangélico, seja você judeu, muçulmano, tenha você religião ou não, se você tem uma sede de se encontrar com Deus, de descobrir realmente quem é esse Deus da Bíblia, a oportunidade está aí para você. Nesta quarta-feira nós vamos estar orando por você, abrindo a palavra de Deus. Traga a sua Bíblia e mostrando na Bíblia o que você precisa fazer para ter uma vida de qualidade, para curar o seu interior, para ter um encontro real e verdadeiro com Deus, enfim, para uma mudança de verdade. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis e em todas as igrejas Universal do estado. Você pode acessar o site universal.org/localizar. Ali você vai encontrar todos os endereços da Universal em Santa Catarina. Para você que está em São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 20 horas com o Bispo Renato Cardoso. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade. Louvado seja o teu nome, pelo que o Senhor fez na vida do Sr. Alex e toda a sua família, pelo que o Senhor fez na vida da Patrícia, pelo que o Senhor tem feito na vida de centenas de milhares de pessoas que têm frequentado a Universal aqui em Santa Catarina e as milhões, meu Deus, em todo o Brasil e mundo afora. As vidas transformadas. O Senhor tem se mostrado presente em nosso meio, mas ainda há pessoas sofrendo, meu Pai. Aliás, a maioria que não tem tido paz, alegria, felicidade, não tem tido vontade de viver. Eu peço a Ti que o Senhor consagre esta água agora e quando essa pessoa beber desta água, que haja paz, que haja saúde, que haja libertação, que haja cura interior, que haja vida e vida com abundância. Nós ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E você que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Foi tua fé naquele que pode todas as coisas. Respire fundo, diga graças a Deus. Creia, Ele ouviu a sua oração. Agora só depende de você. Nesta quarta-feira esteja conosco às 7h, participando da jornada ao Pentecostes. E domingo, dia 28, guarda essa data, 28 de maio, o dia de Pentecostes. Lembra-te de onde caístes. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.